Ronda da Cidade. Oferecimento FUCAP. O sucesso do seu destino começa com a escolha certa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Olá, meu Espírito Santo querido, olá, minha gente querida, estamos começando mais uma edição do programa Ronda da Cidade, aqui pela nossa querida TV Foz, canal 16.1, para todo o Espírito Santo. No programa de hoje você vai ver que começa a tradicional maior muqueca do mundo em Conceição da Barra. A polícia prendeu acusados de tráfico de drogas em Boa Esperança. Acidente mata 2 pessoas na BR-101 em Linhares. E hoje é dia da nossa Sexta Cultural. Estas e outras notícias a partir de agora no nosso Ronda da Cidade, que já está no ar. Não saia daí. Você pode participar do nosso programa, é muito fácil, mandando a sua mensagem para o 998025047. Se quiser seguir o João Batista, @jornalista João Batista, e nosso Instagram é TV Foz ES, tá bom? Aí você participa aí, mandando sugestões de matérias aí, ou fazendo uma reclamação do seu bairro, da sua rua, algo que você quer colocar em destaque. Nós estamos aqui prontinhos para fazer esse intercâmbio junto com você. Bom, a gente começa hoje falando sobre uma decisão judicial. Esse caso foi registrado lá no município de Colatina, né? 2 anos após a morte da professora Penha em Colatina, o trágico atropelamento terminou com acordo na justiça. Só que a decisão contrariou a família da vítima. Nós vamos ver detalhes desse caso agora na tela do Ronda. A pergunta vem de uma filha que ainda tenta lidar com a dor da perda. 2 anos depois da morte da professora Penha, o desfecho do caso na justiça trouxe uma nova dor à família. O acordo homologado gerou revolta e deixou a sensação de injustiça. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo volta de marcha ré na ladeira e invade a calçada. Em outro ângulo é possível ver o momento em que a professora é atingida em cheio pelo carro. Uma vizinha que subia a escadaria no momento do acidente presenciou tudo. Quando eu vi, o carro estava com a roda em cima da perna da Penha e ela gritando muito, muito. Eu me aproximei dela, falei que estava ali com ela, abracei ela, ela me olhou e disse que estava com o neto sozinho em casa e com fogo aceso, pediu para que eu olhasse as filhas, tentou falar mais algumas coisas, mas acabou não conseguindo e deu os últimos suspiros nos meus braços. Até hoje, o momento mais difícil que nós passamos em nossas vidas, inclusive dos meus filhos também, né? Uma criança, João Lucas, ter que passar por isso, tão pequeno, e voltar para casa, dormir aqui, encontrar as coisas dela, foi muito difícil. A gente está se recuperando ainda, todo mundo fazendo terapia, os meus 2 filhos, Matheus e João Lucas, psicólogo, eu fazendo terapia, minha irmã fazendo terapia. Além da perda, a família ainda teve que enfrentar novos desafios. Minha irmã, ela é paciente oncológica. Ela teve câncer de mama, minha mãe ainda era viva, fez a cirurgia, tudo. Mas depois da morte da minha mãe, o câncer voltou em outra parte do corpo. Então, nós tivemos que, além da morte da nossa mãe, ainda lidar com a doença que voltou novamente e provavelmente por questões emocionais, né? Por todo o sofrimento que ela estava passando. Segundo o processo, não foram constatadas falhas mecânicas no veículo e o desfecho veio por meio de um acordo homologado pela Justiça. Esse é um acordo que a legislação estabelece, previsto no Código de Processo Penal, onde o Ministério Público coloca essa proposta para a investigada, a pessoa que praticou o crime. Então, dentro desse requisito, ela precisa confessar a conduta, é necessário, e cumprir alguns requisitos. Pelo acordo, ficou estabelecido o pagamento de um salário mínimo para uma instituição e outro para a família. A motorista do carro foi identificada como Isabel Soares Barcelos.
Qual é a mensagem que a sociedade vai interpretar no caso de um acordo onde fixa-se um salário mínimo para a vara de execuções penais, ou seja, para o fundo administrado pela vara de execuções penais, e um salário mínimo para a família? E sequer ela foi preterida ou no acordo fixado uma condição dela submeter a um curso de direção defensiva, legislação de trânsito. Nós não estamos falando aqui de vingança, nós estamos falando de justiça. Foi justo? A família entende que não. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto para falar da seleção brasileira, dessa expectativa que todos nós temos em relação à Copa do Mundo. Será que o Hexa vem? Bom, as pessoas estão animadas, tem gente pintando rua, as comunidades estão reunidas, pelo menos isso já está acontecendo, né? Os vizinhos estão se reunindo aí nos bairros, estão enfeitando as ruas com bandeirinhas. Nós temos uma matéria sobre isso. Os moradores se unem para deixar ruas com as cores do Brasil. Aí, na tela do Roda. Eita, povo animado, hein? Foram 3 dias de trabalho. Na sexta, no sábado e no domingo, cerca de 40 moradores deixaram a rotina de lado para colocar a mão na massa na rua Líbio Vieira Machado, no bairro Paraíso. Adultos e crianças participaram da decoração da rua, numa tradição que atravessa gerações e ajuda a manter viva o espírito da Copa do Mundo. Antes da tinta chegar ao chão, o projeto nasceu na tecnologia. Com a ajuda de óculos de realidade virtual, os desenhos foram planejados digitalmente. E com os óculos virtuais foram feitos os desenhos que serviram de guia para a pintura. Meio óculos virtual, meio manual. A gente gastou em média de umas 2 horas para poder fazer esse desenho aqui. Nossa, foi a união da nossa equipe. Os moradores da rua Líbio Vieira Machado estão de parabéns, porque a gente é muito unido e a gente fez acontecer. Aí, como você pode ver, a pintura ficou linda. Tempo atrás a gente fazia, pelo menos bandeirinha a gente fazia. E agora poder pintar e ter a bandeirinha e a turma tá animada para poder ver o jogo junto, vai ser muito bacana. E eu tenho uma criancinha pequenininha, eu querendo mostrar isso para ele cada vez mais, assim, mais vivo, para ele ver como é bom comemorar junto. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Cada canto da rua Líbio Vieira Machado ganhou uma identidade. O asfalto azul recebeu estrelas brancas, desenhos gigantes e muito verde e amarelo. E claro, tudo isso só foi possível porque a comunidade inteira entrou em campo. O seu Gildo que o diga, foi um sobe e desce de escada danado. Traz uma emoção muito grande estar junto com vocês, eu com 66 anos, fazendo tudo de novo, com muita alegria e muita satisfação. Deu trabalho, mas ficou bonito, gratificante, certo? E faria tudo de novo se fosse preciso. Todo mundo unido, ajudando, participando. Vai, Paraíso! Além da dedicação dos moradores, a campanha recebeu o apoio da iniciativa privada. Tinta, pincel e rolo foram doados para ajudar a colorir o bairro através de uma promoção. E ao finalizar a pintura, a comemoração foi com muita alegria. Hoje em dia as pessoas ficam muito no celular, ficam só na tecnologia e esquecem desse momento que é tão importante, que é a união das pessoas no bairro, que é pintar, que é estar junto um com o outro nesse momento. De cima é ainda mais bonito de ver. A rua inteira parece um tapetão, uma grande obra de arte. A gente participou da campanha, já era com o espírito de ganhar. Quando a gente conseguiu, a gente envolveu o nosso espírito torcedor, que o futebol envolve todo mundo, é uma tradição, né, do Brasil. Então botamos nosso time em campo e criamos essa arte incrível. E esse clima não ficou só na Líbio Vieira Machado não, viu? Outros bairros também entraram na brincadeira e mostraram que a paixão pelo futebol continua viva em Cachoeiro. Essa rua mudou o cenário completamente. Uma amiga nossa aqui da rua se inscreveu e o comentário dela foi selecionado. E ali já começou a nossa engrena, vamos todo mundo. Aí no sábado a gente já começou pela manhã, fomos de 8h30 da manhã até quase 9 horas da noite, todo mundo nessa rua fazendo. E no domingo elas finalizaram um pouco lá na parte da frente. Nossa rua sempre foi muito animada, sempre unida e pra gente tudo vira festa. Porque as mulheradas da rua, os homens, as crianças, juntou todo mundo, então foi muito legal. Em um tempo em que muita gente vive conectada pelas telas, essas ruas mostram a força de algo que nunca sai de moda, a união entre vizinhos. Durante um fim de semana inteiro, crianças, jovens e adultos trocaram o sofá pelos pincéis e transformaram o bairro em uma grande festa. E se depender da animação dessa turma, a Copa do Mundo já começou por aqui. Bom, se o Hexa vem ou não vem, o importante
é que todos nós estamos na expectativa. Enquanto tem essa expectativa, tem esperança, né? Vamos manter a esperança, vamos manter a alegria. Futebol é isso, né? Futebol é alegria, futebol é energia positiva. É assim que a gente quer ver o Brasil, com a energia positiva diante de tantas coisas negativas que a gente já vê, já tem acompanhado por aí. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e eu já retorno com o Ronda da Cidade. Estamos de volta com o programa Ronda da Cidade, aqui pela TV Foz, canal 16.1, para todo o Espírito Santo. Começa hoje a tradicional maior moqueca do mundo, lá no município de Conceição da Barra. Vamos conferir. Começa hoje e segue até domingo um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e gastronômico do norte do estado. A maior moqueca do mundo, em Conceição da Barra. A festa reúne expositores, produtores e empreendedores da região, valorizando a rica gastronomia capixaba, com destaque para a tradicional moqueca, além de pratos à base de frutos do mar e outras delícias típicas. Durante os 3 dias de programação, moradores e turistas poderão aproveitar atrações culturais, apresentações musicais e uma ampla feira gastronômica que movimenta a economia local e fortalece o turismo no município. A expectativa da organização é receber milhares de visitantes, consolidando o evento como uma das principais celebrações da cultura e da culinária do Espírito Santo. A polícia prendeu acusados de tráfico de drogas em Boa Esperança. Mais um golpe aí para o tráfico aqui na nossa região norte e noroeste. A polícia continua trabalhando aí com afinco para tirar das ruas esses traficantes. Na tela do Ronda. Policiais civis e militares realizaram uma operação contra o tráfico de drogas no distrito de Sobradinho, em Boa Esperança. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, um homem e uma mulher foram presos em flagrante. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Segundo a polícia, as ações contaram com equipes da Força Tática, Serviço de Inteligência da PM e da equipe K9. Nas buscas, os agentes apreenderam mais de 400 pedras de crack, dezenas de pinos de cocaína, buchas de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos de celular. Em outro endereço investigado, também em Sobradinho, os policiais encontraram mais pinos de cocaína escondidos em um quintal, composto por 2 casas. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Boa Esperança, juntamente com todo o material apreendido. Minha gente, um grave acidente foi registrado em Linhares, na BR-101, e a gente vai conferir mais detalhes sobre esse caso agora. 2 trabalhadores rurais morreram em um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no quilômetro 164 da BR-101 em Linhares. As vítimas foram identificadas como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50 anos. Eles estavam em uma picape Fiat Strada e morreram no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu a picape, um Chevrolet Cruze e uma carreta. As informações preliminares apontam que os 2 veículos seguiam no sentido Linhares, com um Cruze trafegando logo atrás do veículo Estrada. Em determinado momento, o Chevrolet Cruze colidiu na traseira da picape. Com o impacto, o carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente em uma carreta que seguia no sentido oposto. Imagens feitas no local mostram a pista molhada, o que indica que chovia ou havia chovido pouco antes do acidente. Após a batida, o condutor do Chevrolet Cruze abandonou o carro e fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, ele foi localizado e preso ainda durante a noite por equipes da Polícia Civil. E agora eu vou falar da Pedreira Matar. Pedreira Matar é parceira aqui do programa Ronda da Cidade. Lá você encontra areia lavada, areia industrial, brita e chega tudo rápido na sua obra. Você que está construindo, está reformando, não se esqueça, Pedreira Matar. Aqui no norte e noroeste, todo mundo conhece Pedreira Matar. Nessa você
pode confiar. A gente vai fazer um intervalo e eu já retorno com o terceiro e último bloco do nosso programa, lembrando que hoje é dia da nossa Sexta Cultural. Eu trago o historiador Eliezer Nardotto falando de um dos pontos turísticos importantes do município de São Mateus, que é o Rio Preto. Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do nosso programa. Conforme eu prometi, vamos à nossa Sexta Cultural, onde você pode participar. É um espaço aberto aqui que a gente deixa para os artistas, né? E para tudo que envolve a área cultural aqui da nossa região. Lembrando, falando de cultura, lembrando que amanhã em São Mateus acontece o encontro de carros antigos. Tá bom? Vai ser muito bacana aí, o encontro de carros antigos lá no Balneário de Guriri. E está acontecendo desde quinta-feira, vai até sábado, o encontro de motociclistas na ilha de Guriri. Uma programação diversa, bem bacana aqui na ilha. Então não se esqueça, atrações diversas no norte do estado. Encontro dos motociclistas na ilha de Guriri, encontro de carros antigos amanhã a partir das 9 horas. A maior moqueca do mundo lá em Conceição da Barra, reunindo toda a gastronomia da região e tudo isso e muito mais para você poder aproveitar e se divertir à vontade. Muito bem, na nossa Sexta Cultural de hoje eu trago Eliezer Nardotto, que é historiador do município de São Mateus. Ele conhece profundamente toda essa nossa região. E eu gravei com ele uma entrevista lá no Rio Preto. A gente vai conferir agora, na tela do Honda. Quando as pessoas falam no município de São Mateus, lembram logo do Balneário de Guriri, né? Uma praia maravilhosa. Mas a cidade tem outros pontos turísticos interessantes. Por exemplo, nós estamos aqui no Rio Preto. Aqui era ponto de parada de quem vinha do Balneário de Guriri, mas isso faz muito tempo. Eu estou ao lado do historiador Eliezer Nardotto e vai falar um pouco para a gente por que as pessoas pararam de frequentar o Rio Preto, Eliezer. Bom, o Rio Preto, como o João falou aqui, ele é um balneário maravilhoso. E as pessoas vinham para o Guriri e na volta passavam aqui no Rio Preto para tirar o sal do corpo. E muita gente até tomava banho aqui. E de um tempo para cá, os proprietários cercaram e ficou impossibilitada a passagem do pessoal por aqui. Né? Passa, mas não pode parar. E então isso dificultou as pessoas de frequentarem esse balneário, que era muito importante. Então, ele, na década de 70, 80, 90, então as pessoas que vinham para o Guriri tinham que passar no Rio Preto. E isso atrapalhou um pouco, né? Essa coisa bucólica, romântica, de parar aqui. Quanta gente que até arranjou namorada aqui no Rio Preto, né? E a gente, então, precisa recuperar isso, né, de certa forma, para que as pessoas voltem a frequentar o balneário do Rio Preto. Bom, quem passa pela rodovia Tovarino Duarte Santos e olha para essa água com a cor escura, parece esgoto, parece lama. Por que o Rio Preto tem essa água escura? Você sabe esclarecer para a gente? O Rio Preto nasce ali perto da região do 41 e ele vem passando em vários lugares, em matas. E aqui, próximo, ele deságua na parte costeira e passa numa área de alagado formado por turfa. Então, isso daí faz com que a água fique nessa cor. Mas receba também vários ingredientes que a natureza coloca e que é bom para lavar o cabelo, as pessoas lavavam o cabelo aqui para o cabelo ficar bom. Então, não tem perigo nenhum de tomar banho aqui no Rio Preto. A água é muito boa, é um balneário muito bom. Mas essa história de lavar os cabelos aqui no Rio Preto, isso é lenda ou já foi comprovado que essa água realmente ela tem algo medicinal? Olha, João, eu nunca vi nenhum teste, mas todo mundo que passava aqui, as mulheres então, faziam questão
de lavar o cabelo aqui no Rio Preto, que o cabelo ficava bom. Deve ter algum tipo de substância importante aqui que melhora o cabelo. Agora, Eliezer, é possível recuperar e trazer o povo de volta aqui para o Rio Preto? Olha, eu acho que depende um pouquinho da iniciativa do poder público, né? De melhorar o acesso, ver por que cercaram, que isso aqui era um balneário público. Então a gente acha que com um pouquinho de boa vontade do poder público e dos próprios proprietários, a gente poderia devolver à população esse balneário que era muito importante, sempre foi muito importante aqui para São Mateus. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Roda da Cidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você que participou nessa sexta-feira. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Se Deus quiser, a gente volta na segunda-feira com mais um programa às 11h15. Tchau, Espírito Santo! Ronda da Cidade. Oferecimento FUCAP. O sucesso do seu destino começa com a escolha certa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa.